E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD, Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntinho aqui para começar mais uma leitura. O tema de hoje é: ele ou ela vai ter uma atitude comigo? O que posso esperar? Então, um vídeo importante para você que está aí aguardando uma atitude da pessoa de quem você gosta. Seja para fazer acontecer, seja para esclarecer o que está obscuro, seja para resolver o que está mal resolvido. Vamos ver o que as cartas nos dizem, o que você pode esperar deste alguém. Serão duas aberturas na mesa, então você vai escolher uma das duas pedrinhas aqui, Ágata Rosa ou a Sodalita. Se você ficar em dúvida, pausa o vídeo para escolher com calma. Se for a sua primeira visita aqui no canal, te convido então a se inscrever e ativar as notificações para passar a participar comigo no dia a dia. Eu vou trabalhar então com baralho cigano, com os dados, e no final da sua leitura vem um conselho aqui com esse baralho, que são as cartas do caminho sagrado. Então vamos nessa, vamos começar a trabalhar. Pedrinha da vez, Ágata Rosa, fica aqui nesse cantinho. A Sodalita sai da tela por enquanto. Temos aí as suas cartas. Bom, então são elas: a foice, a casa, a raposa, depois aqui caminhos, estrelas e criança, na parte de baixo o urso, a coruja e o jardim. O que essas cartas então nos mostram? O que você pode esperar dele ou dela, né? É alguém que vai ter uma atitude com você? Galera, nós temos nessa fileira central aqui, né, onde vem o caminho, as estrelas e a criança, um momento que ele ou ela está passando, que é de tomada de decisão, que é de fazer uma escolha, e nós vemos um bom desdobramento disso com as estrelas, né? Então, se você tiver a impressão de estar lidando com uma pessoa indecisa, mal resolvida, que não sabe aquilo que quer, essas duas cartas aqui estão mostrando um momento onde então a pessoa se resolve, se decide, escolhe um caminho, né? Nós temos uma boa resolução, e a carta das estrelas está falando de alguém que faz planos com você. Então são perspectivas aqui para o futuro. Nós temos um olhar para o futuro também na criança, esperança, expectativas dele ou dela com você. E nós temos também aqui um ambiente de alegria, de leveza, tá? Que a pessoa tende a te proporcionar na forma de se comportar, de agir com você. Então, na verdade, até mesmo essa leveza, um ambiente mais tranquilo entre vocês, que está mostrado pela carta da criança, aparece a partir daqui, de uma decisão tomada, né? Quando a pessoa se resolve, te apresenta o que você sente que está faltando apresentar. Aí as coisas fluem, né? Porque é alguém que se decide a caminhar, que se resolve, fica mais fácil, né? Então a gente tem aqui uma melhoria entre vocês, né? Nas cartas de cima, nós temos a casa, então falando aqui das afinidades entre vocês, da familiaridade, alguém que preza por isso, né? Então é alguém que tem esse tipo de sentimento ao lidar com você, e uma pessoa que toma certos cuidados ali, né? Porque vem a foice, então essa carta da foice junto com a casa é importante no que diz respeito ao que nós acabamos de falar, porque é alguém que sente o medo de perder, então de repente esse sentimento com você, perder esse espaço com você, né? De repente de ficar mais à vontade, né? Daquela pessoa que a gente se acostuma a ter no dia a dia, e de repente quando as coisas começam a ir mal, as portas vão se fechando, né? Então a naturalidade no modo de um tratar o outro pode acabar se perdendo. É alguém que tem o medo disso, né? De que essa foice possa prejudicar essa característica entre vocês. Então é uma pessoa atenta, observadora a esse tipo de risco, né? E eu acho que exatamente esse medo que pode bater
de perder a sua companhia ou de o clima mudar entre vocês, é que vai acabar ajudando aqui nas resoluções, na atitude que falta, né? Por quê? Então a gente pode entender da seguinte maneira, e você tem a oportunidade aí de me dizer nos comentários se você vai se identificar com o que eu vou comentar agora. De repente é aquela pessoa que você tem a sensação de que não se decide, não se resolve, porque acha que está tudo muito confortável, né? Porque você talvez não fique tão à vontade para pressionar, né? Para cobrar, porque você pode ter o medo de a pessoa reagir mal e se afastar, então é aquele alguém que vai ali empurrando com a barriga. Se você tiver essa sensação de alguém que está procrastinando as coisas entre vocês, né? Não quer se resolver logo e isso está já começando a gerar um desconforto, então você pode me dizer aí nos comentários. É uma pessoa que você sente que é acomodada, que não se resolve? Então, a gente está vendo exatamente essa situação se modificar agora, né? Porque a leitura é propriamente para a gente verificar se este alguém vai te apresentar uma atitude, e estamos vendo que sim. E o que está motivando essa atitude, principalmente, está aqui, no medo de que essas características aqui da casa, de um ficar à vontade com o outro, daquela pessoa que sabe que tem um espaço com você, que de repente tem crédito com você, né? Esse crédito se perder. É alguém que tem esse tipo de preocupação e que está esperto ou está esperta ali. Então eu acredito que isso já está começando a trazer um senso de realidade para que a pessoa se decida, para que a pessoa se resolva, para que tome uma atitude que está faltando tomar, certo? E aqui, na parte de baixo da sua leitura, vem o urso falando de alguém que não quer te perder. A carta do urso traz uma informação ali para nós, mostrando uma pessoa que não abre mão da sua companhia. Isso combina com o que a gente já viu aqui, de uma certa preocupação dele ou dela de perder espaço com você, de perder crédito com você, de repente você começar a mudar o seu olhar, né? Então existe essa preocupação, alguém que não quer perder a sua companhia, então é aquela pessoa que está realmente caindo mais na real, né? De que precisa se resolver, de que precisa se comprometer, precisa esclarecer o que não está legal, né? Precisa fazer a vida acontecer porque não dá para ficar esperando. Então eu acho que tem mais esse senso de realidade aqui, né? A carta das corujas pode falar de um momento mais maduro dele ou dela com você agora, né? Aplicando mais a experiência de vida e não levando só na boa, na moral, né? Só deixando tudo rolar e tudo bem. Aqui a gente tem uma experiência maior aplicada, um momento de mais maturidade que ajuda, então, uma atitude a acontecer, decisões a serem tomadas, né? E essa carta do jardim que está aqui embaixo mostra algumas características positivas aí, né? Da vontade que ele ou ela tem de poder compartilhar a vida com você, de criar uma situação de convivência ou de continuar convivendo, um espaço para se plantar e colher. Então é mais uma carta que, junto com estrelas e criança, pode apontar aqui para um futuro entre vocês, né? Então, os planos que esta pessoa faz com você. Acredito que possivelmente o que está faltando e o que você sente que está faltando é mais comprometimento, é uma pessoa que te mostre que está levando a sério, que tenha mais atitude. É importante a gente ver isso na pessoa de quem a gente gosta, né? Atitude, presença e não omissão e deixar para depois, adiar, né? Tudo isso vai gerando, claro, um desconforto e pode ser exatamente nesse desconforto em que você está, mas vimos a atitude aqui nessas cartas e falamos então do que você pode esperar. No meu balanço geral aqui com a interpretação foi uma leitura bem positiva, certo? Vamos lançar os dados então para ver aí o que mais a gente pode alcançar de informação. 2 vezes o número 2, que é um número de parceria, um número de dividir, de compartilhar, de relacionamento, por que não dizer, né? Um desses dados veio sobre o urso, onde eu falei da ideia dele ou dela de não querer te perder, então vem o número 2 ali reforçando essa ideia, né, de alguém querendo estar ao seu lado, contar com a sua companhia. O número 2 aqui também na carta das estrelas, mostrando os planos que essa pessoa faz com você, então realmente alguém querendo contar com você para o futuro, né, para o que tiver para viver, estando ao seu lado, né? E o número 3 que veio aqui entre as estrelas e a criança, falando de um desenvolvimento entre vocês, de oportunidades, de crescimento, de um espaço realmente para
coisas positivas poderem acontecer em decorrência de uma união, né? Então a gente pode visualizar aqui frutos sendo gerados, conquistas a dois, crescimento, um progresso entre vocês, né? E não afastamento, problemas, dificuldades. Então eu acredito que seja um momento aí de coisas boas poderem acontecer, tá? Essa foi a sua leitura, então vou trazer agora o seu conselho aqui com as cartas do Caminho Sagrado. Vamos lá. Essas cartas que são maiores, então quando o baralho é maior eu gosto de dar uma embaralhadinha assim na vertical, né? Ao invés de passar as cartas pelo lado, passar por cima. Vamos pegar um aqui do meio para a gente ver o que que aparece. E o seu conselho é, então, aqui, o ritmo, o tempo interno. É um baralho que tem uma temática indígena, né? Então aqui no alto vem o tambor, mas vale pra gente o conceito aqui de baixo. O ritmo, o tempo interno. Respeitar o ritmo, assim, na verdade vem a ideia de você compreender que talvez o que aconteça aqui entre vocês é que o seu ritmo é diferente do ritmo dele ou dela para viver, né? E vocês vão ter que um se adaptar ao outro, identificar o senso comum das coisas aí, né? Para que vocês se adequem. É normal isso, né? Cada pessoa tem o seu próprio ritmo para viver, para querer fazer as coisas e tal. Então, talvez seja o caso aqui também, se você estiver numa postura de ansiedade, o fato de você ser uma pessoa que busca as coisas mais rápido para viver do que a pessoa que você mentalizou, né? Então tem que se procurar observar isso, porque se você tiver essa sensação de que você é uma pessoa mais rápida e de que você não é afim de esperar e parece que a outra pessoa deixa muito para depois, né? Então parece que é meio acomodado, é o ritmo de cada um. Isso tem que ser compreendido também para que não existam o tempo todo cobranças, né? Não dá para a gente transformar a pessoa que nós queremos ter ao nosso lado. Nós precisamos saber entender como ela é, né? E o tempo interno, né? Então o tempo interno está exatamente relacionado a isso. Então o conselho aqui para você, para lidar com esse alguém que você mentalizou, eu acho que consiste aí, né? Em procurar enxergar como a pessoa é, o ritmo que a pessoa tem para levar a vida. Às vezes a gente tem que dar uma acordada, tem que dar uma acelerada, às vezes a gente tem que dar uma desacelerada, né? Então, essa parte também é importante e um vai poder ajudar o outro nisso, tá? Mas se procurar se observar, né, como a pessoa é, também ajuda para você poder ter um entendimento, né, de qual é a tendência natural desta pessoa de se posicionar diante da vida, para que não fique o tempo todo, né, caindo na cobrança, na ansiedade com certas coisas. Isso vai facilitar também, tá? Então foi o seu conselho, mas nós vimos que a sua leitura foi bem positiva, vimos um momento aí que pode ser realmente de cair na real, de cair a ficha, de um senso para a realidade, né, de alguém que sente uma preocupação aqui de perder a sua companhia e pode mudar de postura. Isso tudo está na mesa para você. Então assim eu fecho. Antes de você ir embora, te convido a visitar o meu novo canal, que é o Reino Cigano, está na primeira semana de atividades, né? O link está na descrição do vídeo. E você pode ir lá, então, se inscrever também, porque no comecinho da tarde sai um vídeo aqui, no final da tarde sai outro vídeo lá. Temas diferentes, aí você vai vendo qual é o mais importante para você em cada dia. De repente os dois vídeos te ajudam, aí você tem duas possibilidades de receber leituras comigo, tá? Tá feito o convite, link aí na descrição, canal Reino Cigano. Se você não encontrar, me diz nos comentários que eu te mando o link direto. Vamos lá agora, reorganizando a mesa para atender a galera que escolheu a outra pedra. Trocando aqui então, trazendo a sodalita. É a pedrinha da vez que eu vou deixar ali nesse cantinho. Vamos às suas cartas. Ele ou ela vai ter uma atitude com você? O que você pode esperar? Vamos ver.
aí estão as suas cartas. Então, você recebeu na mesa raposa, carta da mulher, aqui no alto, a lua, depois veio as nuvens, a carta da carta, sol, aqui abaixo o homem, os caminhos e o cachorro. Então vamos lá, é alguém que vai ter uma atitude com você, o que você pode esperar. Primeira coisa que eu quero comentar é que veio o casal na mesa aí para você, né? Isso é sempre significativo. Tivemos as duas cartas pessoais, o homem e a mulher, mostrando então já alguém que quer ter a sua companhia, que quer estar com você. E essa parte aqui de cima, onde a mulher veio junto com a lua, tá falando dos sentimentos dele ou dela por você, né? Então é alguém que te admira, que reconhece o valor da sua companhia, né? A lua traz sentimentos, traz emoções, então mostra alguém que gosta de você e que tá no momento ali de atenção com as coisas, a raposa. Então é uma pessoa observadora, de repente chegando ao entendimento de como precisa agir para preservar exatamente o que existe aí de positivo entre vocês. Ou seja, é alguém que gosta de você e que pode ter um medo de perder. Por quê? Vem essa raposa mostrando ali um comportamento observador, atento, então não é a pessoa que está boiando, que tá viajando, né? E enfim, está alheia da realidade, dos riscos, né? Então é alguém querendo fazer a coisa certa aqui, né? E nós vemos muito exatamente isso de fazer a coisa certa na sua fileira central de cartas, com as nuvens, a carta e o sol. Por quê? A carta das nuvens, de repente, fala do que não está legal entre vocês, alguma tensão que pode existir, inseguranças, incertezas, coisas aqui, de repente, obscuras, como eu falei no início lá da leitura, quando você ia escolher as suas cartas, né? Então, algumas dificuldades a dois podem estar aqui nas nuvens e é alguém que está, então, enxergando isso. O problema é quando a situação está meio tensa, tem coisa que não está legal, né? Faltam esclarecimentos e a outra pessoa acha que não falta nada, que está tudo certo e que só você está vendo problema. Aí a gente começa a se sentir isolado em um relacionamento, né? A gente fica meio deslocado ali. Então, a raposa, ou mesmo num processo de conquista, se você está lidando com a pessoa e está curtindo e de repente a pessoa pisa na bola e você fala, nossa, né, te fez mal e a pessoa acha que não fez nada e pronto, você já começa a colocar tudo em dúvida, né? Mas aqui não, a raposa mostra alguém que está sacando, então que tem coisas que não estão legais e aí vem a carta que traz uma energia de comunicação, então mostrando alguém que vai te chamar para conversar, para esclarecer o que não está claro, né? Então, alguém que quer transformar aí a situação entre vocês, né? Daqui para cá, né? Desse céu nublado para um céu ensolarado, ou seja, poder trazer esclarecimentos, melhorar as coisas, melhorar a comunicação, um espaço que se cria para mais diálogo, para poder tratar dos assuntos. Muitas vezes o que a gente quer é uma atitude da pessoa que chega e realmente se propõe a conversar, a jogar limpo, né? A ser transparente. Então é isso que nós estamos vendo aqui. E essas cartas especificamente, então, estão falando da atitude dele ou dela com você, de melhorar as coisas, de reconhecer que pode ter algo errado e querendo melhorar, né? Jogar limpo, esclarecer o que não está legal, resolver o que está mal resolvido. Temos isso aqui, tá? Exatamente porque é alguém que gosta de você, preza pela sua companhia, o fato de ter surgido o casal na sua leitura, como eu disse lá no comecinho, já apontou para isso, né? De alguém querendo estar ao seu lado, tá? E diante disso, então, galera, aqui nós vemos a atitude e na parte de baixo tá aqui a carta dos caminhos, que poderia mostrar uma pessoa de repente em dúvida, né, sem saber exatamente o que quer viver, mal resolvida, uma pessoa mal resolvida. Então, o que nós estamos vendo é exatamente uma decisão aqui que passa a ser tomada, né? Alguém que sai ali de cima do muro com você e se resolve, se decide, escolhe o caminho para seguir e esse caminho é o de estar ao seu lado. Olha só o cachorro, companheirismo, lealdade, fidelidade. Então, mais uma ideia aqui, se você está aí com a preocupação de ser traída ou de ser traído, não temos cartas mostrando isso, tá? O que de repente estava acontecendo entre vocês
ou está acontecendo, e você pode me dizer nos comentários, é uma sensação de você não saber exatamente o que a pessoa quer, de estar te enrolando, e aí você quer que tudo aconteça mais rápido e a pessoa não vem com essa atitude, né? E fica aquela coisa de você sentir que tem espaço para acontecer e que só falta a pessoa se colocar, se propor a viver e não se propõe e fica tudo meio amarrado ali. Me relata aí nos comentários se você está com essa sensação, né? Então é a sensação decorrente exatamente da falta de atitude dele ou dela com você, atitude que nós vemos aqui então acontecendo. A leitura é sobre isso, né? Para a gente ver se ele ou ela vai ter uma atitude com você. Então é exatamente o que nós estamos vendo, certo? E essa raposa pode falar aqui de um momento onde a pessoa consegue enxergar as coisas então mais profundamente, para poder justamente ter a atitude que falta, esclarecendo que não está claro, o que não está claro, né? Trazendo transparência, jogar limpo, te deixar entender realmente o que ele ou ela quer, né? Uma pessoa que de repente parece mal resolvida e que se resolve. Temos aqui alguém se colocando ao seu lado, tá? Então as cartas te trazem essas ideias, uma mensagem bem interessante aqui e eu acho que isso vem te tranquilizar, né? É uma parte também da nossa leitura. Eu imagino que muitas vezes você chega aqui no canal com uma certa ansiedade para querer buscar a sua resposta, né? Então esse é um aspecto também terapêutico do baralho, muitas vezes, não que seja uma leitura terapêutica, né? O meu modo de ver as coisas com a cartomancia, seja com baralho cigano, seja com tarô, não é leitura terapêutica, é uma leitura para a gente ter respostas, né? Para nos mostrar os caminhos, o que tem para surgir, o que tem para acontecer e assim a gente entender um pouco melhor a vida. E com as respostas que são alcançadas é que a gente pode aí se acalmar um pouco, né? Então aí vem um efeito terapêutico que eu diria que é uma consequência da leitura. Você pode me dizer também nos comentários se isso te acontece aqui no canal, se você chega na ansiedade e aí sai um pouco mais calma, um pouco mais calmo. É um propósito de quem faz uma leitura de cartas, no meu ver, e é o papel que eu procuro cumprir, né? De fazer com que você possa sair melhor do que chegou aqui do meu vídeo, tá? Sempre com a sinceridade, com o que eu tenho para comunicar, para te permitir o entendimento do que você está procurando saber, né? Mas de alguma maneira te passando palavras também, trazendo uma comunicação de uma maneira que vai te acalmar, vai afastar a ansiedade. E se isso for conseguido, né, já é um grande objetivo meu aqui alcançado com vocês. Mas vamos lançar os dados para termos aí mais respostas. Então, veio o número 5 e 2 número 6. Olha que interessante, galera. O número 5 é um número de conflitos, de repente um momento que pode ser uma fase pela qual ele ou ela passou ou ainda está passando, que é o de não saber exatamente o que quer, e isso te causar uma sensação aqui de céu nublado, de incertezas, porque você quer ver a pessoa se resolver e não vê, porque de fato esse número 5 talvez esteja mostrando alguém que viveu uma fase aí de não conseguir ter muito claro aquilo que queria viver, né? Tava faltando a convicção. Mas veja que esse 5 já veio fora da leitura, tá? Então já é realmente uma fase passando. Por quê? Nas suas cartas nós vimos aqui, então, uma decisão que aparece e uma decisão que conduz à atitude que está faltando, tá? Então o número 5 veio fora das cartas para te mostrar, para reforçar, melhor dizendo, que isso daqui foi uma fase entre vocês onde as coisas estavam meio empacadas, sem fluir, sem acontecer, fase que já está passando. Duas vezes o número 6 por cima das cartas, então aí sim um número de superação de conflitos, de harmonia, de mais possibilidades. E exatamente cada um desses dados com o número 6, um sobre a carta, o outro sobre o sol. A comunicação que flui, a clareza, né? As intenções comunicadas, então isso é o que está vibrando aí dele ou dela em relação a você, certo? Então, ótimas perspectivas aqui nessa leitura, com o que eu pude perceber na interpretação que eu te passei, certo? Vou agora te passar um conselho, pegando aqui então as cartas do Caminho Sagrado. Vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho a luz da tela, vai ficar melhor para a gente visualizar aqui.
Vamos pegar um aqui do meio. Vamos ver qual é o seu conselho, então. É um baralho de temática indígena, tá? Então tem um desenho aqui bem próprio para isso. Aqui vem Campo da Fartura, que seria o tema ali indígena. E vai interessar para nós o conceito que vem aqui abaixo, ó. Ideias, necessidades manifestadas. Então, um momento aí entre vocês que é o de se abrir, de expor aquilo que sente, né? Falar das intenções, de sentimentos, manifestar as necessidades. Importante isso de ambas as partes para que ambos possam ter a percepção do que é importante para o outro, né? E assim flui justamente a comunicação. Nós temos essa carta da carta falando em termos de atitude dele ou dela com você, de chamar para conversar, de se abrir, de comunicar. E aqui com o seu conselho, então, tendo necessidades manifestadas, a gente consegue aproveitar essa cartinha aqui para dizer também que vem no seu conselho, né? Então, é importante para você também se abrir, manifestar e não só esperar, né? Vem dentro do seu conselho. Mas você já sabe, aqui é uma pessoa que vai ter atitude. Então, observe um pouquinho também, né? Dê oportunidade aqui para a pessoa organizar as ideias e agir com você como precisa, porque foi justamente o que nós vimos, tá? Então, assim eu fecho para você. Antes de você ir embora, fica o meu convite para você visitar e se inscrever no meu novo canal Reino Cigano. Criei, não tem nem uma semana ainda, um canal que funciona igual a este, né? Então, no início da tarde eu coloco um vídeo aqui no BCD, final da tarde vídeo lá no Reino Cigano. Então visita lá, se inscreve, aí você passa a acompanhar os temas também. É mais oportunidade para você no dia a dia. O link está na descrição do vídeo. Se você não achar, me diz nos comentários que eu te mando. Beleza? Valeu pela presença, um abraço e até a próxima.